Prepare-se para uma viagem fascinante pela história de Bebedouro. Em uma jornada única, pelas raízes e memórias da nossa cidade, descubra os segredos e encantos que moldaram Bebedouro ao longo do tempo. Olá, o programa Bebedouro e seus lugares da memória continua aqui, na região da antiga estação ferroviária, que a partir de 2005 passou a ser conhecida como Estação Cultura. Bebedouro vivia o auge do ciclo do café e já em 1902 nós temos aqui a inauguração da ferrovia na cidade. Bebedouro, ele passa então por uma grande transformação social, um aumento econômico e também o aumento da população. A estação, ela é um símbolo para a nossa cidade, é um símbolo da memória. Muitos bebedourenses têm saudade do período da ferrovia. E no programa de hoje nós vamos estar falando sobre a colônia dos ferroviários, também sobre a majestosa escadaria, sobre a superintendência e também teremos uma convidada especial. Estamos aqui na colônia dos ferroviários. Essas casas simpáticas, essas casas que faz parte da história de Bebedouro. Se pegarmos as fotos do início da estação aqui em Bebedouro, nós já temos o registro dessas casas da colônia dos ferroviários. Essas casas eram dos funcionários que trabalhavam aqui na estação ferroviária. A sua ocupação, o que determinava era a posição do funcionário que trabalhava aqui na estação. Logo, nós temos a formação de um bairro, o bairro Vila Paulista, que vem da Companhia Paulista Estrada de Ferro. Lá, os funcionários que trabalhavam no barracão, o funcionário que trabalhava, alguns na superintendência e também na oficina, ocupavam aquelas casas. Então, Bebedouro, quando todo mundo passa aqui, dá uma olhadinha para essa colônia, porque ela está na memória dos bebedourenses. Umas casinhas simpáticas que ficam em frente à antiga estação ferroviária. Se pegarmos as fotos do início da estação ferroviária, a gente já vê o registro dessa colônia. Aqui era a residência dos funcionários que trabalhavam na estação ferroviária. A sua ocupação, o que determinava a ocupação, era a posição do funcionário na Companhia Paulista. Por exemplo, a Casa Maior era para o chefe da estação e as outras casas, como por exemplo uma telegrafista, ela morava aqui numa casa menor. Nós temos o registro, por exemplo, da Dona Jaci, que foi uma telegrafista aqui da Estação Cultura.
o programa Bebedouro e Seus Lugares da Memória, hoje ele tem uma convidada especial. Na verdade, a nossa primeira convidada do programa, a jornalista e memorialista Silvia Coelho. Silvia, a minha primeira pergunta é sobre o período da ferrovia. Quais as suas lembranças que você tem desse período da ferrovia em Bebedouro? Olha, essa época eu era bem jovem. Então eu tenho lembranças assim maravilhosas, que eu ia para São Paulo de trem com a minha avó, mas era aquela poltrona normal, né? E uma vez ou outra a gente conseguia dormir, acho que se não me engano chamava Gilda, né? O leito. E você ia e acordava lá descansar. O interessante dessas viagens é que a gente gostava de ir no meio das pessoas mesmo, nas poltronas normais. Eram os famosos vendedores de corredor. Então eles vendiam doce, eles vendiam lanche, eles vendiam refrigerante, água, revistas, né? Naquela época era muita revista, palavra cruzada. Uma outra coisa que eu lembro era esperar parentes quando chegava na estação. A gente chegava aqui e era aquela euforia. Também a chegada dos namorados, né? Eu mesmo, vou confidenciar, eu tinha um namorado que estudava aqui e ele morava em Candeias. Então eu vinha esperá-lo todo dia, tipo 4h30, 5 horas. Era assim, era diferente. Depois ficava sentado no banco de jardim esperando até a hora de ir para a aula. A chegada do trem era um grande acontecimento para a cidade. Muito. E o que você disse que era o chamado FULT. Né? Então muitos casais se formaram aqui na estação. Exatamente. Então as pessoas vinham até a estação, até assim, porque era o evento. A chegada do trem era um evento para a cidade. As pessoas vinham para ver quem está chegando aqui na cidade. Então, e é como nós estamos falando, né? Faz parte da nossa memória. Conhecer a história de Bebedouro tem que passar pela história da ferrovia. E ela traz essas lembranças, né? Um outro detalhe muito importante, eu fiz um material sobre o carnaval, né, do passado, e a Ana Maria Pereira, ela me confidenciou, ela falou: Silvia, aquela época dos antigos carnavais, vinham pessoas de toda a região, inclusive de São Paulo. A gente subia aquelas escadas, assim, era o máximo. E muitos se conheceram e se casaram, estão casados até hoje. Então, olha só a trajetória do trem de qualquer lugar até Bebedouro. E você tem bastante história com a estação. A ProArte, a Silvia, ela fez parte, ainda faz parte da ProArte em Bebedouro, e a estação, quando ela ficou um período desativada, a ProArte, ela veio em 2003, ela ficou acho que 2003, 2004, ocupando aqui e também desenvolvendo eventos culturais para a cidade. E esse período, a professora Luzia Campos, ela era presidente da ProArte, inclusive foi a Luzia que denominou este nome para a estação, Estação Cultura. Ô Rogério, eu queria ir um pouquinho para trás. Em 1987, foi o boom da ProArte em Bebedouro, a Associação ProArte Paleia Pitelli. E aí eu participava ativamente. Eram sabe aqueles eventos que você não imagina que vai acontecer em Bebedouro? E nós tínhamos um local, que era a Casa da Cultura, Valdemar Antônio de Melo, lá na Pedro Pascoal. E tudo era feito lá. Ao mesmo tempo, a Leia era assessora de cultura e ela era presidente da ProArte. Então, tudo funcionava. A Leia é do tempo que comprou o famoso piano, né? Da ProArte, mas acabou ficando na prefeitura, porque dizem, né, que a ProArte não tinha uma verba e a prefeitura que pagou
Então, é aquele piano que vocês veem lá, foi uma conquista da ProArt. Nessa época que você está falando aí, foi mais ou menos maio de 2003. Aqui era um mato, era um abandono total, todo mundo estava assim, revoltado. E a Luzia, né, não precisa falar, ela punha fogo na fogueira. Então era eu, era a Doca, a Osória, eram várias, o André Medeiros, se você olhar na foto, ele inclusive está. Então, várias pessoas se juntaram a Luzia e vamos entrar na estação. Como? Não sei. Acho que a gente vai ser preso, vai acontecer alguma coisa, mas nós entramos, nós começamos a limpar, até me arrepia. Varremos, a cozinha era um nojo, lavamos tudo e aí começamos, e todo mundo mão na obra. Água, sabão, tudo. E aí, o que é que nós vamos fazer aqui agora? A gente já entrou, né? E as autoridades, assim, ninguém falou nada e a gente foi ficando. Aí a gente começou a desenvolver atividades. A primeira foi um almoço, aí todo mundo pagava um pouquinho, o almoço a gente fez aqui mesmo. A gente convidava, naquela época, músicos. E a ProArt, ela ocupa então a sede da antiga estação ferroviária nos anos de 2003 e 2004. No final de 2004, então o prédio é cedido para o município de Comodato e aí começa todo o projeto da Estação Cultura, com o Museu Ferroviário sendo inaugurado. Logo em seguida. E a ProArt ainda ficou alguns meses, de 2005 também, aqui com sede. A gente ficou dando uma retaguarda. E a ProArt, então, ela é uma instituição tão importante em Bebedouro, faz parte da história de Bebedouro. Nós temos ali, como você disse, Leia Pitelli, que foi presidente, o Mauro Pena, então os assessores, a Carme Perrone, o Frei Eduardo, então essas pessoas que fizeram parte... E a Luzia foi várias vezes. E a Luzia por muitos anos. Então essas pessoas que fizeram parte da ProArt são lembradas pela sua atuação no setor cultural. Vem novidade por aí. A TV Bebedouro está cheia de novidades, então fique aí ligado na programação e viva a nossa cidade. Cansado da mesma programação de sempre? Olá, Bebedouro! Você acompanha só aqui na nossa programação, semanalmente, convidados da nossa cidade para uma entrevista aqui na TV Bebedouro. Eles contam as suas histórias e como elas se conectam com outras pessoas e com os espaços da nossa cidade coração. TV Bebedouro, viva a nossa cidade! Eu tô tão cansada em investir em coisas que não dão retorno, sabe? Queria meu negócio com visibilidade para toda Bebedouro e região. Algo inovador e barato. Se você quer ter mais visibilidade para o seu negócio, entre em contato com a TV Bebedouro pelas nossas redes sociais
Seja um parceiro e viva a nossa cidade. Em meio aos campos verdejantes e ao sol que beija a terra, ergue-se Bebedouro, cidade que pulsa com a energia de sua gente. Em cada rua, em cada sorriso, em cada abraço, reside a história de um povo que construiu um lar, um refúgio, um sonho. Hoje, celebramos mais um ano de vida desta terra abençoada, onde a tradição se entrelaça com a modernidade e o futuro se vislumbra em cada horizonte. Que a alegria desta festa reverbere por todos os cantos, unindo corações e fortalecendo os laços que nos unem. Parabéns, Bebedouro, por mais um ano de glórias e conquistas. Que sua história continue a ser escrita com amor, trabalho e a esperança de dias ainda mais promissores. E que a TV Bebedouro, em sua missão de informar e entreter, continue a ser a voz que ecoa os anseios e as alegrias de sua gente. Que suas câmeras e microfones registrem os momentos de celebração, os feitos de seus cidadãos e as belezas que adornam esta terra. Que a TV Bebedouro seja sempre um farol de informação e um espelho da alma vibrante de Bebedouro, guiando-a rumo a um futuro de prosperidade e união. Viva a nossa cidade! E lembrando, então, a sua relação ainda com a estação, então nós já falamos das suas lembranças, falamos também da atuação da ProArte aqui na estação. Então, vamos também lembrar que você, por muitos anos, foi organizadora do evento que é o Bebedourense Ausente, né? E muitas vezes aconteceu aqui na estação. Então, era bacana porque as pessoas que estariam voltando para a cidade para este evento, acontecia aqui na estação, aonde muitas dessas pessoas também tinham boas lembranças desse período. Exatamente. Então, o que você tem para destacar do Bebedourense Ausente aqui na Estação Cultura? Antes de qualquer coisa, eu sou cobrada demais para voltar a fazer o Bebedourense Ausente. Nunca foi criado um decreto que colocasse o Bebedourense Ausente numa agenda de eventos da cidade. Nunca. Quando o prefeito Alivasso, pela primeira vez, foi prefeito, ele criou este encontro que acontecia dentro das feiras agrícolas, né, da laranja, a famosa festa laranja. Então o pessoal vinha, geralmente era mês de julho, depois é que mudou para outubro, juntando os feriados da criança e da Nossa Senhora Aparecida. Mas era assim, maravilhoso. E os últimos foram realizados dentro das festividades de aniversário da cidade? Não, nunca. Porque as pessoas que moram fora, elas preferem férias ou juntar feriado, porque tem gente que vem muito longe, então tem que dar a base aí com uns 2, 3 dias. Ela não vai fazer um bate-volta de São Paulo, né? Nesse tempinho que ficou parado,
e depois nós voltamos, foi feito de novo, seu Hélio como que ele fez de novo, nós fizemos no Recanto. Foi assim, acho que o maior encontro que nós já fizemos de todos. Aí depois deste que começaram a acontecer aqui na estação. Então os últimos encontros do Bebedourense ausente foi aqui na estação. É como eu falei, que traz a recordação. Além do reencontro entre os bebedourenses, também o reencontro com a própria memória, ou seja, com a estação ferroviária. É agora isso que você me perguntaria o seguinte: qual é o interesse de eu fazer tanta força para esse encontro voltar? Não é só por causa das saudades, das lembranças. É porque muitas pessoas que vinham, que se aposentaram, hoje moram em Bebedouro. Elas voltaram para Bebedouro. Outras, tinha prefeito, aquela cidade de Sarandi, ele era prefeito lá, ele vinha, ele trazia ideias, todo mundo trazia um monte de ideias. Porque a gente tinha um ônibus que andava na cidade para mostrar isso e aquilo, entendeu? Então, eu vou assim anunciar para vocês com muita franqueza que com prefeitura ou sem prefeitura esse encontro vai sair esse ano. Bom, eu quero agradecer muito a participação da Silvia aqui no nosso programa Bebedouro e seus lugares da memória. A Silvia, então, ela faz parte da memória de Bebedouro. A Silvia é uma memorialista importante para a nossa cidade. Então, queremos muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Olha, como jornalista, você não precisa agradecer. Eu fico muito engrandecida de ter sido convidada. Acredito que uma das mais antigas jornalistas formadas com MPB, diplomada, né? Eu tenho orgulho disso, porque a gente nasce com o dom, mas a técnica nós temos que aprender, né? Então, todas as pessoas que quiserem me convidar, eu fico muito feliz em atender o chamado. Muito obrigado. Tá? Podemos observar aqui uma arquitetura eclética. Aqui na estação Cultura de Bebedouro, podemos ver que essa estrutura é de 1920, que era característica das companhias paulistas de estrada de ferro. Aqui, quando as pessoas chegavam, aqui elas subiam, então, essa escadaria, essa majestosa escadaria, né, que faz parte da lembrança dos bebedourenses. E a escadaria levava, então, essas pessoas aos hotéis, né? Tínhamos aqui Hotel Brasil, Hotel Bahia e também ao centro e ao comércio de Bebedouro. Este prédio era a antiga superintendência. Poucas cidades no interior paulista recebeu um prédio, uma estrutura, a superintendência como esse prédio. Esse prédio ele é do final da década de 1960, que funcionou então como um escritório regional da Companhia Paulista e foi desativado esse prédio quando as estações elas deixam de funcionar, os escritórios, e passa então a ser FEPASA. Então este prédio ele está desativado desde a década de 60, uma parte dele foi cedido por um período
para o cartório, de Bebedouro, mas o cartório ficou por um tempo. Depois, então, esse prédio fica totalmente abandonado e permanece até os dias de hoje. Um dos registros fotográficos mais importantes e também que fazem parte da história aqui da ferrovia é quando, em 1930, chega o corpo do coronel João Manuel. O corpo era guardado por muitos bebedourenses e nós temos aqui então o registro do caixão com o corpo do coronel João Manuel chegando aqui na estação e subindo essa escadaria rumo então para ser velado. Então, nessa região, nós temos o prédio que era da superintendência, que é um prédio então centenário, a escadaria, o grande símbolo aqui, e também ruas de paralelepípedo. Precisamos preservar essa região. Isso é um símbolo muito importante para a história da nossa cidade. Então, nós precisamos urgentemente de uma lei de tombamento na cidade que possa preservar então os nossos bens históricos. Prepare-se para uma viagem fascinante pela história de Bebedouro. Em uma jornada única, pelas raízes e memórias da nossa cidade, descubra os segredos e encantos que moldaram Bebedouro ao longo do tempo. Eu tô tão cansada em investir em coisas que não dão retorno, sabe? Queria meu negócio com visibilidade para toda Bebedouro e região. Algo inovador e barato. Se você quer ter mais visibilidade para o seu negócio, entre em contato com a TV Bebedouro pelas nossas redes sociais, seja um parceiro e viva a nossa cidade.